Olá, pessoal. Nessa terceira aula do módulo 1, Freire e o Brasil, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais, analisaremos os capítulos 3 e 4 de Educação como Prática da Liberdade. Na segunda aula, foi discutida a interpretação da sociedade brasileira realizada por Freire. Já nesta terceira aula, abordaremos os dois últimos capítulos da obra. Nesses capítulos, o autor apresenta os desafios e os objetivos da educação que corresponderia à fase de transição da sociedade brasileira e expõe as características conceituais e metodológicas de sua proposta educacional. Para apresentação, usaremos um conjunto de slides. Recordo que o material exposto estará disponível para você baixar, consultar e compartilhar. Vamos à aula. Análise dos capítulos 3 e 4 de Educação como Prática da Liberdade. Bom, antes da gente entrar nos meandros dos capítulos 3 e 4, será importante retomarmos alguns pontos que foram abordados, seja na aula 1, seja na aula 2, sintetizando, então, pontos anteriores. Bom, o problema crucial que Freire detecta na fase de transição em que se encontrava a sociedade brasileira era o seguinte: o de conseguir o desenvolvimento econômico como suporte da democracia, de que resultasse a supressão do poder desumano de opressão das classes muito ricas sobre as muito pobres, e de coincidir o desenvolvimento com um projeto autônomo da nação brasileira. O desenvolvimento envolvendo não apenas questões técnicas ou de política puramente econômica ou de reformas de estruturas, mas guardando em si também a passagem de uma mentalidade autoritária para outra mentalidade democrática. Portanto, a grande questão que Freire identifica no momento de transição da sociedade brasileira era tanto o desenvolvimento econômico, mas articular o desenvolvimento econômico com outras esferas para além da puramente técnica ou de política econômica, desenvolvimento econômico ligado, portanto, à democratização da sociedade, à construção de um projeto autônomo da nação brasileira e que propiciasse o desenvolvimento de uma outra forma de mentalidade que superasse a mentalidade autoritária característica da sociedade fechada com a qual queria se romper. Então, o desenvolvimento de uma mentalidade democrática. Mentalidade democrática que podemos, então, retomar algumas das suas características principais. É uma mentalidade que se pauta, então, por um sentimento de mudança, onde a mudança não é vista como algo negativo ou que deteriora valores, que deteriora as nossas condições no mundo, mas algo que faz parte do próprio processo de construção da existência humana, que é uma existência histórica, uma sociedade baseada na participação de seus membros, portanto, que rejeita qualquer apelo a uma autoridade externa que pode ser exercida, no caso de uma perspectiva autoritária, tanto por uma liderança ou por um determinado partido, um caráter relativo e representativo do poder. Nesse sentido, então, o poder tem uma característica de representatividade e ele não é algo substancial no sentido de ser ligado a uma única pessoa ou a um único elemento da sociedade. E um aspecto fundamental, uma mentalidade democrática tem uma confiança na razão. É, nesse sentido, uma mentalidade que promove, então, uma autonomia dos sujeitos e das sociedades, que coloca, então, a confiança na razão e traz como elemento fundamental a capacidade de diálogo. Retomando ainda alguns pontos anteriores. Aqui, a gente fez a seleção de uma passagem que não está na obra Educação como Prática da Liberdade, mas encontra-se no primeiro livro de Freire, Educação e Atualidade Brasileira. É um trecho que ajuda a gente, então, a esclarecer, a sintetizar os pontos que Freire identifica como positivos e problemáticos do processo de industrialização pelo qual passava a sociedade brasileira. Dupla natureza, então, da industrialização, na perspectiva freiriana. Expliquemo-nos.
é que se, de um lado, a industrialização vem retirando o homem nacional de sua tradicional posição quietista ou de seu também tradicional mutismo, jogando-o nas aglomerações urbanas, as lutas de suas reivindicações, promovendo-lhe a consciência intransitiva, a transitivo ingênua com que, mais permeável, ganha voz, que antes não tinha. De outro, a industrialização vem intensificando formas assistencializadoras de ação já analisadas por nós e que, domesticando o homem, lhe dificultam a promoção da consciência ingênua à crítica, somente com a qual chegaremos à democracia como forma de vida permeável e flexível sobre que se fundará a democracia, forma de governo. Portanto, a industrialização tem um aspecto positivo na visão freiriana, porque ela promove a passagem de uma intransitividade da consciência à transitividade ingênua, ela então permite uma pluralidade nas relações humanas, ela joga luz sobre outros problemas da existência, além da questão meramente vital biológica, de alguma maneira, então, induz o homem a se posicionar, a se colocar diante dos desafios da realidade. Porém, a industrialização apresenta também um risco, que é o risco da domesticação do homem. Esse risco que envolve, dentre outras coisas, a possibilidade de que o ser humano seja, então, iludido por determinados mitos modernos que são propagados, por exemplo, pela publicidade e propaganda. Então, a industrialização, ela tem um aspecto tanto positivo, e é sobre esse aspecto positivo que deve ser a atuação, então, educacional, e ela tem um aspecto problemático, que é o aspecto que deve ser combatido por um determinado projeto de educação. Ainda retomando alguns pontos anteriores, qual então seria a contribuição da educação nesse processo de transição da sociedade brasileira? A contribuição da educação é promover a passagem da transitividade ingênua para a transitividade crítica, ampliando e alargando a capacidade de captar os desafios do tempo, colocando o homem brasileiro em condições de resistir aos poderes da emocionalidade da própria transição. Aí é importante a gente estar atento a um aspecto que já foi abordado em aulas anteriores, que é o seguinte: a fase de transição, ela é uma fase marcada por um clima de irracionalismo que se exacerba. Irracionalismo que Freire identifica, por exemplo, com relação ao papel das elites, que não querem perder os seus privilégios, o papel também da classe média, que temia sua proletarização e se agarrava às elites, mas também um aspecto fundamental da fase de transição era, então, a emergência do povo, emergência que se dava, no primeiro momento, ainda de forma desorganizada, ingênua e despreparada, mas que poderia ser trabalhada numa perspectiva de organização, de criticidade e de preparo, então, para assumir os desafios do tempo de transição. Se, por um lado, a educação contribui para a passagem de uma consciência, então, ingênua para uma consciência crítica, que leve a um maior compromisso e uma percepção mais aprofundada das questões colocadas pelo tempo na sociedade em trânsito, há determinados limites também da educação. E há um trecho aqui muito interessante, onde o Freire aponta algo que vai aparecer também em outros escritos da sua vasta obra e que vai permear, então, e que vai ser uma das características, melhor dizendo, da perspectiva freiriana com relação à educação. Possibilidades e limites, então, da educação. Não dever ser encarada a educação ingenuamente, como algo milagroso, que, por si, fizesse as alterações necessárias à passagem da sociedade brasileira de uma sociedade fechada
para outra forma da sociedade aberta. Porém, o que não se pode negar à educação é a sua força instrumental, que inexistirá se superposta às condições do contexto a que se aplica. Aqui temos algo fundamental. Desde o início dos seus trabalhos, e ainda que Freire critique faça uma autocrítica de algumas concepções que ele tinha em obras como Educação e Atualidade Brasileira e Educação como Prática da Liberdade, coisa que a gente vai investigar melhor na próxima aula, Freire em nenhum momento coloca a educação ou estabelece na educação um aspecto salvacionista, como se a educação por si só fosse suficiente para as transformações sociais necessárias a uma determinada sociedade. Para ele, a educação concorre para a transformação. É uma força instrumental, é uma força necessária, mas não suficiente. Necessária porque sem ela não temos como estabelecer uma alteração na percepção da realidade. Não temos, então, como fazer a promoção de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Contudo, a educação sozinha não resolve nada. Junto com a educação, é preciso também outras formas de políticas, como políticas econômicas, políticas sociais. Nesse sentido, a educação é uma força instrumental e, digamos mais uma vez, necessária, mas não suficiente para toda alteração do processo social. Isso Freire identifica como algo característico da sociedade brasileira em transição, que ele debate no livro Educação como Prática da Liberdade, mas esse caráter também instrumental, necessário, mas não suficiente da educação para a transformação nas relações sociais, para a transformação da sociedade, vai aparecer também em outras obras dele. Bom, estabelecido, então, alguns pontos fundamentais que já tínhamos visto, seja na aula 1, seja na aula 2, passemos agora, então, a identificar os pontos principais que são apresentados nos capítulos 3 e 4 de Educação como Prática da Liberdade. Nesta tela, então, temos alguns tópicos de destaque nos capítulos 3 e 4. Um primeiro tópico, que já tinha sido abordado nos capítulos anteriores, é a relação entre educação e consciência. O segundo tópico importante são os objetivos da educação na sociedade em transição. Freire é muito preciso na identificação desses objetivos. E algo que aparece sobretudo no capítulo 4, as características da educação conscientizadora, ou se quisermos, da educação para a liberdade, da educação como prática da liberdade. E aí, sobretudo no capítulo 4, temos o destaque que Freire faz à concepção epistemológica, à noção de diálogo e ao método, ao famoso método de alfabetização. Nesta tela, temos ainda uma imagem que retrata um dos aspectos fundamentais dessa educação conscientizadora, que é o círculo de cultura. Aqui, numa representação, numa gravura de Vicente de Abreu, que se encontra no apêndice do livro Educação como Prática da Liberdade. Mais à frente, vamos falar do papel do círculo de cultura e como que ele se encaixa na perspectiva educacional freiriana. Retomando ainda e agora apresentando, então, essa relação entre educação e consciência, trago aqui para vocês, mais uma vez, um recorte que está presente no livro Educação e Atualidade Brasileira. Esse é uma representação gráfica extraída, então, do anexo 2 de Educação e Atualidade Brasileira e que apresenta o movimento da consciência tal como Freire compreende. Pelo gráfico, a gente já percebe algumas coisas interessantes que foram apontadas na aula anterior e que Freire também retoma aqui
nos capítulos 3 e 4. Primeiro, essa passagem de uma consciência intransitiva para uma consciência transitiva ingênua. Pelo próprio movimento da seta, a gente percebe que isso é uma determinada quebra. Essa quebra, então, entre a intransitividade e a transitividade, que é marcado, como o Freire aponta, devido às alterações econômicas pelas quais passava o país e que, então, colocavam diante da sociedade brasileira, diante do homem brasileiro, outros desafios para além daquele desafio estritamente vital. Contudo, a transitividade ingênua, ela pode tanto ganhar um salto de qualidade e apresentar, então, uma nova quebra, indo para uma transitividade crítica, quanto ela pode descambar para uma consciência fanatizada, que seria própria, então, de uma sociedade massificada. Essa passagem da transitividade ingênua para a transitividade crítica é onde teremos, então, o papel fundamental da educação. Da educação, lembremos mais uma vez, no sentido amplo, como trabalha Freire. Educação como uma democratização da cultura, educação como algo que ocorre na escola, mas também para além da escola. E é, então, aí, nessa passagem de uma transitividade ingênua para uma transitividade crítica, que teremos um papel fundamental da educação. Sem esse papel fundamental da educação, na passagem de uma transitividade ingênua para a transitividade crítica, corre-se o risco de se cair em uma consciência fanatizada, que, na visão de Freire, vai apresentar um incompromisso com a existência até maior do que aquele encontrado na fase de intransitividade. A consciência, portanto, fanatizada, ela leva a um processo de despersonalização. Ela leva a uma diluição da pessoa em uma massa amorfa que vai ser, então, manipulada, seja por determinadas lideranças autoritárias, seja, então, pelos mecanismos da publicidade e da propaganda. Daí o caráter fundamental do processo educativo na atuação da passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Além dessa representação gráfica, que foi extraída do livro Educação e Atualidade Brasileira, vocês podem também consultar no nosso caderno pedagógico um mapa conceitual da consciência. Lá são apresentadas, então, algumas características e uma outra maneira de organização gráfica desses momentos da consciência que são trabalhados por Freire no livro em questão, o Educação como Prática da Liberdade. Vale a pena, então, conferir o mapa conceitual da consciência que está no nosso caderno pedagógico. E qual é, então, a crítica que Freire faz à educação daquele tempo? Destaquemos, então, alguns aspectos dessa crítica. A própria posição da nossa escola, de modo geral acalentada ela mesma pela sonoridade da palavra, pela memorização dos trechos, pela desvinculação da realidade, pela tendência a reduzir os meios de aprendizagem às formas meramente nocionais, já é uma posição caracteristicamente ingênua. Quando Freire faz esta citação, identificando os problemas da educação que ele identifica no seu tempo, ele faz uma referência aos escolanovistas. Cita expressamente Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, dentre outros, e também destaca a atuação de alguns sociólogos importantes daquele tempo, como Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos. Essa crítica que Freire faz à sonoridade da palavra, ou uma outra expressão que ele vai utilizar na obra, em outras obras também, ao verbalismo da nossa educação, verbalismo que não pode ser confundido com uma perspectiva teórica. Freire vai dizer que não nos falta teoria e que o problema não está na teoria. O problema está na palavra oca, na sonoridade da palavra, no verbalismo
que não toca as questões fundamentais do nosso tempo. Critica também a memorização de trechos, como característica fundamental de um processo educativo, e essa crítica à memorização vai ser retomada depois em outra obra, que é a sua grande obra, a principal obra, que é Pedagogia do Oprimido. Essa crítica à memorização está presente também nos autores escolanovistas. E essa crítica que o Freire faz, a desvinculação da realidade, de modo que escola e vida parecem, então, como instâncias antagônicas, onde a vida não entra na escola, onde a escola não reflete sobre a existência, sobre a vida, é uma crítica que está presente também nos escolanovistas. Portanto, neste trecho e nas críticas que o Freire faz à educação, a gente consegue perceber uma proximidade dele dos escolanovistas daquele tempo. Né? Escolanovistas que, como a gente apresentou em um slide na primeira aula, colocavam, então, uma ênfase na necessidade da experiência, da aprendizagem via experiência e não só a aprendizagem meramente nocional, como está presente aqui na citação de Freire. Isso tem a ver também com a promoção da democracia, pois, tanto para os escolanovistas quanto para Freire, democracia não se aprende apenas se escutando sobre o que é democracia, mas exercitando práticas democráticas. A democracia, portanto, ela é uma experiência, fundamentalmente. Não adianta você defender uma prática democrática apenas verbalizando o quanto a democracia é importante, mas é preciso criar instrumentos e formas de organização democrática da escola para que a democracia seja, então, aprendida. Democracia, portanto, não se incorpora nocionalmente, mas experienciando práticas democráticas. Voltando aqui um pouco, beleza, crítica à educação, e agora a gente vai apresentar, então, um slide sobre os desafios e objetivos da educação na sociedade em trânsito. Esse slide sintetiza bem os dois pontos principais, que são os desafios fundamentais que o Freire identifica no capítulo 3, sobretudo, de Educação como Prática da Liberdade, desafios que deveriam ser encarados pela educação que ganharia uma outra forma. Quais são esses dois desafios? Encarar, então, a nossa inexperiência democrática, que é uma marca do nosso passado, mas também algo do tempo presente, que é a possibilidade da massificação. Nesse sentido, então, a educação para a sociedade em trânsito, sociedade brasileira que tentava sair de uma perspectiva fechada para uma perspectiva aberta, deveria levar em consideração as nossas raízes antidemocráticas, mas também os problemas do presente. O principal problema, a possibilidade da massificação. Massificação que envolve, então, uma indução à incapacidade de pensar, de refletir sobre o seu próprio tempo. E a massificação tem como característica assumir a perspectiva de outro, leva, portanto, à alienação. Nesse sentido, uma educação que pudesse enfrentar os desafios desse tempo deveria ser crítica e criticizadora, ser uma força instrumental para auxiliar no processo de transformação social, possibilitar a passagem de uma transitividade ingênua para a transitividade crítica, criar disposições democráticas. Então, a educação está totalmente vinculada à formação da democracia, ao trabalhar sobre a mentalidade, a constituição, portanto, de disposições democráticas,
e, sobretudo, uma educação que favorecesse o processo de decisão, que colocasse, então, as pessoas diante dos desafios do tempo presente e com capacidade, melhor dizendo, de decidir sobre os rumos a serem enfrentados no tempo presente. Bom, esse tipo de educação demandaria, portanto, uma reforma daquela educação que está sendo criticada por Freire e que já vinha recebendo crítica dos escolanovistas desde os anos 1930. Essa reforma educacional deveria atingir a própria organização e o próprio trabalho educacional em outras instituições, ultrapassando os limites mesmos das estritamente pedagógicas. Nesse sentido, portanto, essa reforma educacional não atinge apenas a escola, mas também outras instâncias como universidade e instituições culturais. A gente poderia dizer algo que o Freire vai trabalhar melhor em um outro momento da sua obra, em outras obras, sobretudo a partir da pedagogia do oprimido, é pensar a reforma educacional como uma grande ação cultural, que envolve a escola e outras instituições educativas e culturais. Continua Freire. Entre nós, repita-se, a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude, de criação de disposições democráticas através da qual se substituíssem no brasileiro antigos e culturológicos hábitos de passividade por novos hábitos de participação e ingerência, de acordo com o novo clima da fase de transição. Portanto, essa reforma educacional é uma reforma proposta por Freire que deveria possibilitar que a educação contribuísse para a mentalidade democrática. E é interessante quando ele faz essa análise, identificando a necessidade de uma reforma educacional que vá, então, para além da própria escola, em que envolva outras instâncias do trabalho educacional, ele cita 2 exemplos de instituições que contribuiriam, então, para essa nova forma de educação. No caso, ele cita o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e a UNB, a Universidade de Brasília, como instituições universitárias, no caso a UNB, e pós-universitárias, como o caso do ISEB, que contribuiriam para um despertar da consciência nacional ao serem instituições que levam em consideração os desafios daquele tempo e que pensam a realidade brasileira a partir do Brasil, e não a partir de uma perspectiva que era considerada, na época, como alienada. Nesse sentido, é interessante a gente citar aqui a passagem de Freire em um livro que vai ser escrito lá nos anos 80, e onde ele retoma o papel fundamental que o ISEB teve na cultura brasileira e, sobretudo, para ele, naquele momento. Vou ler, então, aqui para vocês um pequeno trecho de um testemunho do Freire no livro Essa Escola Chamada Vida, que foi escrito junto com Frei Beto. Até o ISEB, a consciência dos intelectuais brasileiros, ou da grande maioria daqueles que pensavam e escreviam dentro do Brasil, tinha como ponto de referência, tanto para o seu pensar, como para a própria avaliação do seu pensar, a realidade do Brasil, como um objeto do pensar europeu e depois norte-americano. Pensar o Brasil, de modo geral, era pensar sobre o Brasil, de um ponto de vista não brasileiro. É evidente que este era fundamentalmente um modo de pensar alienado. Pensar o Brasil como sujeito era assumir a realidade do Brasil como efetivamente era. Era identificar-se com o Brasil como Brasil. A força do pensamento do ISEB tem origem nesta identificação, nesta integração. Integração com a realidade nacional, agora valorizada,
porque descoberta e porque descoberta, capaz de fecundar, de forma surpreendente, a criação do intelectual que se põe a serviço da cultura nacional. Desta integração decorrem duas consequências importantes: a força de um pensamento criador próprio e o compromisso com o destino da realidade pensada e assumida. Inserindo-se cada vez mais na realidade nacional, sua preocupação era contribuir para a transformação da realidade, à base de uma verdadeira compreensão do seu processo. Essa referência que Freire faz ao ISEB e depois também ao UNB, ela está presente no finalzinho ali do capítulo 3 de Educação como Prática da Liberdade. E este depoimento que acabei de ler, que é de um livro do final do meados ali dos anos 80, mostra então como Freire retoma e ainda valoriza a experiência do ISEB naqueles anos naqueles anos 1950, 1960, que foram fundamentais para que ele pensasse as coisas que ele apresenta em Educação como Prática da Liberdade. Continuando ainda sobre o aspecto da reforma educacional, é interessante ver como Freire apresentará algumas ideias para se contrapor ao que a gente poderia chamar de uma educação tradicional. Aqui temos um quadro extremamente esquemático que contrapõe o que Freire entendia como características disso que a gente poderia chamar de uma educação tradicional e o que seria, então, a proposta nova que ele apresenta. Ele afirma, então, que no lugar da escola, pensado, então, a escola enquanto essa instituição que temos ali no imaginário, como um lugar determinado, como um lugar muito passivo, carregado, portanto, de uma determinada passividade, lugar onde o estudante vai para assimilar determinadas coisas, mais do que para interagir e pensar sobre elas. Esse imaginário tradicional sobre a escola, para se contrapor a essa ideia de escola, não a instituição propriamente dita, mas a ideia que forma determinadas práticas dessa instituição, Freire, então, lança a mão da noção de círculo de cultura. Pensar, então, a escola como um grande círculo de cultura, um lugar para debates sobre a cultura que envolve tanto essa instituição escolar quanto a sociedade como um todo. Ao invés de pensar o professor como aquele que seria, então, um doador de conhecimento, pensar a função do professor como um coordenador de debates. Ao invés de uma aula discursiva, unidirecional, que então seria uma aula que doaria determinados conhecimentos aos estudantes, pensar, então, uma forma dialogal de ensino. Ao invés de aluno como aquele que deveria se comportar de maneira passiva, recebendo aqueles conhecimentos doados pelo professor, a proposta da educação freiriana é pensar o aluno, o estudante, como participante de um grupo, formando uma verdadeira comunidade de diálogo. E ao invés de se trabalhar pontos e programas alienados, já dados, prescritos, que deveriam ser meramente, então, empurrados aos alunos, pensar um outro tipo de programa, um outro tipo de currículo, a partir de unidades de aprendizagem que seriam formadas a partir de uma programação compacta, reduzida e codificada. Bom, apresentado, então, essa contraposição entre o que era característica da educação, que poderíamos chamar de tradicional, e que está sendo criticada por Freire, indicado alguns elementos fundamentais dessa educação nova que ele propõe, de uma outra forma pedagógica, passemos, então, ao detalhe, indicando quais são as concepções básicas dessa educação conscientizadora, indicada por Freire. Primeiro, retomemos, então, 2 pontos.
Com relação à concepção antropológica, que já foi muito debatida por nós em outras aulas, indiquemos apenas o essencial. Freire parte, então, da ideia de o ser humano como um ser no e com o mundo. Um ser que estabelece relações plurais, que tem capacidade de transcendência, um ser fundamentalmente histórico, que não está apenas colado ao mundo, mas transforma esse mundo. Do ponto de vista político, é um tipo de educação que se vincula à democracia. Pensando, então, a democracia como forma de governo, mas, sobretudo, como forma de vida. E do ponto de vista epistemológico, é quando a gente vai encontrar, aqui nos capítulos 3 e 4, há uma noção fundamental que o Freire indica do que ele compreende como o conhecimento e que vai ser depois retrabalhada em outras obras suas de maneira mais aprofundada. Freire, então, compreende o ser humano fundamentalmente como um sujeito de conhecimento. A existência humana, porque humana, se faz uma existência que necessita do conhecimento, que trabalha com o conhecimento, que nos lança em uma atividade cognitiva. Nesse sentido, então, como sujeito de conhecimento, o ser humano é um sujeito capaz, naturalmente, podemos dizer, de conhecer e que expressa o seu conhecimento através da linguagem. Então, linguagem e conhecimento são dimensões fundamentais na concepção pedagógica freiriana. Daí o cuidado com a linguagem, daí o que ele vai desenvolver depois em termos metodológicos, a acurácia com relação à seleção de determinados vocábulos, determinadas palavras, o cuidado com a linguagem, os significados que traz a linguagem como não só um meio, mas também uma formadora do próprio conhecimento. E no sentido ainda da epistemologia, podemos destacar que o Freire identifica o seguinte: se por um lado o ser humano ele é um sujeito de conhecimento, há determinados modos de conhecer, formas diferenciadas de compreensão sobre a realidade. E no capítulo 4 ele vai identificar algumas dessas formas, até acrescentando uma noção que é a noção de uma compreensão mágica de conhecimento, aquela que de alguma maneira, então, capta os fatos e lhe empresta um poder superior que o dominaria de fora, e tem por isso, então, né, dentro dessa compreensão mágica, o sujeito se vê como alguém que deve se submeter docilmente à realidade e acaba descambando, então, para um fatalismo. Uma outra forma de compreensão que supera essa compreensão mágica seria, então, a compreensão ingênua, da qual já falamos bastante, e é aquela que, de alguma maneira, tenta se superpor à realidade, que apresenta determinadas compreensões muito simplistas sobre o real, e, por fim, aquilo que deveria ser almejado, que seria uma compreensão crítica da realidade, que seria uma representação das coisas e dos fatos como se dão na existência concreta, nas suas relações causais. E é essa consciência crítica, essa compreensão crítica da realidade que permitiria uma verdadeira integração com a realidade. Poderia apontar, então, rumos mais propícios para os desafios que temos que enfrentar na existência. Citando, então, um trecho aqui do Freire, e que depois, quem já leu outras obras do autor, vai perceber algumas semelhanças dessa frase com trechos presentes em outras obras, temos uma bela síntese da compreensão epistemológica freiriana. Basta ser homem para ser capaz de captar os dados da realidade, para ser capaz de saber, ainda que este saber meramente opinativo, daí que não haja ignorância absoluta, nem sabedoria absoluta. Repitamos. Basta ser homem para ser capaz de captar os dados da realidade, para ser capaz de saber,
ainda que seja este saber meramente opinativo. Daí que não haja ignorância absoluta, nem sabedoria absoluta. Essa é uma ideia fundamental da concepção epistemológica freiriana. Todos somos seres de saber, que têm capacidade de conhecimento, que sabem algo. Porém, nunca sabemos tudo. Nunca também ignoramos tudo. Daí a necessidade de se colocar em diálogo estes distintos saberes que estão presentes, por exemplo, na relação entre educador e educando. Agora, destaquemos alguns conceitos fundamentais da educação conscientizadora. Comecemos pelo próprio conceito de conscientização. Citando Freire, daí a conscientização ser o desenvolvimento da tomada de consciência. Não será, por isso mesmo, algo apenas resultante das modificações econômicas, por grandes e importantes que sejam. A criticidade, como a entendemos, há de resultar de trabalho pedagógico crítico, apoiado em condições históricas propícias. Portanto, a conscientização é, sobretudo, um processo. É um processo de desenvolvimento da tomada de consciência. É um processo que desenvolve, então, a consciência de um nível de consciência ingênua para um nível de consciência crítica. E é fundamentalmente um processo também inacabado. Teremos oportunidade de retomar a noção de conscientização na aula 4, quando veremos uma autocrítica de Freire sobre a própria noção de conscientização. Neste primeiro momento da obra Educação como Prática da Liberdade, é importante que destaquemos, então, que a conscientização é esse desenvolvimento da tomada de consciência. Um segundo conceito-chave, um conceito fundamental, e que aparece e é retomado em todas as obras freirianas, de maneira cada vez mais aprofundada, é o conceito de diálogo. E aí é importante, então, destacarmos quais seriam as características básicas deste conceito e ao que ele se contrapõe. E o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé, um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí a comunicação. O diálogo, portanto, é a base fundamental da concepção pedagógica freiriana e se contrapõe à perspectiva antidialógica. Antidialógica que quebraria de alguma maneira essa simpatia entre os sujeitos do diálogo e que é exatamente o contraposto à matriz do diálogo. Se, por um lado, a matriz do diálogo é o amor, a humildade, a esperança, a fé, confiança, criticidade, o antidiálogo é marcado pelo desamor, pela falta de humildade, pela desesperança. Ele é sem fé, sem confiança e é acrítico. Aqui há algo fundamental, então, a destacarmos, que o diálogo é aquele que possibilita a autêntica comunicação. O diálogo, portanto, não faz comunicados, não faz prescrições, mas coloca um determinado tema para a investigação dos sujeitos cognoscentes, dos sujeitos, então, do diálogo, que buscam adentrar, aprofundar sobre aquilo que está posto como problema a ser investigado pelos sujeitos dialogantes. Destacando ainda alguns outros conceitos fundamentais, indiquemos agora o conceito de cultura. Freire destaca que ele trabalha com a noção antropológica de cultura. E cultura se torna também um dos conteúdos programáticos que ele apresenta no seu
método de alfabetização. E como ele entende, então, a cultura? A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como resultado de seu trabalho, do seu esforço criador e recreador. A cultura como aquisição sistemática da experiência humana. Portanto, a cultura, ela é aquele esforço, aquele processo de criação que o ser humano faz e que acrescenta algo ao mundo natural. A cultura, nesse sentido, é uma propriedade de todos os seres humanos. Todos os seres humanos são produtores de cultura, acrescentam algo ao mundo, seja algo do ponto de vista material, seja algo do ponto de vista simbólico. E perceber-se como um sujeito produtor de cultura, mesmo que você seja um analfabeto, é fundamental para perceber-se enquanto ser humano, enquanto um ser no e com o mundo, enquanto um ser que tem a capacidade de conhecimento e de produção cultural. Por isso, a noção de cultura será trabalhada por Freire no seu projeto no seu método de alfabetização. Algo que vai ser apresentado de maneira mais detalhada no apêndice do livro Educação como Prática da Liberdade. E como Freire compreende, então, a alfabetização? A alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Nesse sentido, portanto, a alfabetização não tem apenas um aspecto instrumental, de domínio das técnicas, de um domínio psicológico e mecânico das técnicas de escrever e de ler, mas é fundamentalmente um processo consciente. Portanto, alfabetização e conscientização caminham juntos na perspectiva freiriana. E uma outra noção importante é a noção de palavra geradora. Palavras geradoras são aquelas que, decompostas em seus elementos silábicos, propiciam, pela combinação desses elementos, a criação de novas palavras. A palavra geradora, então, seria aquela palavra que permite, no caso de um projeto de alfabetização, você desdobrar, digamos, esta palavra para que ela possa gerar outras. É uma palavra, então, que permite você se apropriar do processo de constituição da própria língua e de formação de novas palavras. Com a noção de palavra geradora, Freire a noção de palavra geradora vai permitir a Freire fazer a crítica aos projetos de alfabetização daquela época, que acabavam, então, trabalhando com um conjunto muito grande de palavras para fazer o processo de alfabetização, enquanto Freire vai defender que se faça uma redução desse conjunto de palavras, mas essa redução sendo feita a partir da identificação daquelas palavras que propiciariam a criação de outras. Daí, então, você poder trabalhar com um número reduzido de palavras sem fazer uma restrição do universo vocabular, porque justamente essas palavras selecionadas adequadamente possibilitariam, então, a aprendizagem, a recriação, a criação de outras palavras. Identifiquemos agora, então, algumas características gerais do famoso método Paulo Freire. Aqui é importante a gente destacar o seguinte: temos falado muito, e o livro Educação como Prática da Liberdade destaca bastante, claro, a questão do método, apresentam no apêndice a proposta metodológica freiriana. Mas é importante a gente atentar que o método é apenas uma parte da perspectiva, da concepção pedagógica freiriana, algo que já vimos, então, em outras aulas. E o método deve ser coerente, portanto, com a concepção de ser humano, com a concepção epistemológica
e deve ser também algo que possibilite a construção daquele tipo de sociedade que se quer, no caso, uma sociedade democrática. Por isso, então, o método deve ter algumas características que se coadunam com essas concepções antropológica, epistemológica e política. Nesse sentido, o método proposto por Freire deve ter como característica ser ativo, dialogal, crítico e criticizador. Se a gente pensa que a democracia tem como característica a participação ativa do cidadão, se a gente pensa que o ser humano é um sujeito que age no mundo, portanto é um ser ativo e não meramente passivo, o método deve também ser um método ativo. Não deve ser um método que pressupõe uma passividade do estudante. Além disso, o método proposto por Freire apresenta uma modificação do conteúdo programático da educação, aquilo que vai estar melhor detalhado no apêndice da obra. E essa proposta metodológica se utiliza de algumas técnicas, a técnica da redução e da codificação. A redução seria o quê? Seria, dentro de uma determinada totalidade temática, você escolher núcleos fundamentais de um tema para serem trabalhados. Então, ao invés de trabalhar com um conjunto muito grande de informações, você olha para aquele todo e faz uma redução aos seus núcleos fundamentais, principais, núcleos esses que permitiriam a abertura para novos temas. E a codificação é a técnica, então, de criação de determinadas representações, que podem ser visuais ou orais. Além disso, o método em Freire tem um caráter eclético, que ele mesmo identifica numa passagem final do capítulo 4, de Educação como Prática da Liberdade, uma nota de pé de página longa, onde ele vai falar sobre as características do método, dos métodos de ensinar a ler e a escrever. Ele, então, diz que o seu método tem um caráter eclético, pois articula aspectos analíticos e sintéticos. Ele trabalha, nesse sentido, com determinados vocábulos e o valor fonético das palavras, mas também com a compreensão global da palavra. Além de ser um método eclético, uma outra coisa interessante da proposta freiriana é a incorporação da tecnologia. A tecnologia da época, é preciso a gente lembrar. Então, ele cita, por exemplo, o retroprojetor como um instrumento técnico, uma tecnologia, melhor dizendo, que seria fundamental para ser utilizada nos processos de alfabetização, justamente porque o retroprojetor permitiria você fazer, então, jogar na parede aquela codificação que é feita, você trabalhar com determinadas imagens, que podem ser, então, representações de um quadro ou pequenos filmes. Nesse sentido, Freire, então, ele acaba também inovando nos processos de alfabetização, nos processos de educação de modo mais amplo, ao incorporar o que a tecnologia tem de interessante nesses processos educativos. Bom, destacado, então, os conceitos fundamentais, as características básicas da concepção pedagógica freiriana, passemos aqui a apontar as fases de elaboração do método. Sobre essas fases de elaboração do método, indico também a vocês que deem uma olhada no caderno pedagógico, quando é apresentado ali no caderno pedagógico do módulo 1, Freire e o Brasil, um mapa conceitual da concepção metodológica freiriana, e neste mapa conceitual, que está ali bem detalhado, são indicadas também as fases de elaboração do método. A questão das fases de elaboração do método ela é apresentada também ao final do capítulo 4, e sobretudo ali no apêndice da Educação como Prática da Liberdade, você tem a ilustração dessas fases. Então, são 5 fases ali fundamentais. O levantamento do universo vocabular dos grupos, levantamento que é feito através de encontros informais,
prévios à atuação, prévios, então, ao que a gente poderia dizer a aula propriamente dita, ou ao diálogo, né? Então, esse levantamento do universo vocabular é algo fundamental para preparar, então, o material que vai ser utilizado durante o processo de alfabetização. Feito o levantamento, é realizada, então, a escolha das palavras, seguindo determinados critérios. Critérios, então, de riqueza fonêmica, dificuldade fonética, teor pragmático da palavra. Então, teor pragmático, aí tem um aspecto muito importante, que seriam então, palavras que deveriam ter um significado muito importante para o grupo com o qual se trabalha. Então, não poderiam ser palavras, digamos, exóticas, que não fazem sentido, que não têm uma significação existencial para o grupo. Mas seriam que ser palavras, então, que, sendo ricas foneticamente, apresentando determinadas dificuldades fonéticas que poderiam ser trabalhadas, tivessem, então, essa significação profunda para o grupo com o qual se trabalha. Um terceiro momento, então, seria da criação de situações existenciais típicas do grupo. Nesse slide, temos ali uma representação dessa situação existencial típica de um determinado grupo. Então, a codificação na qual se trabalha as noções de natureza e cultura. Essa codificação está apresentada, então, no apêndice de Educação como Prática da Liberdade. Um quarto momento seria o da elaboração de fichas roteiro para os coordenadores e um quinto de fichas das famílias fonêmicas. Então, veja bem que antes de se começar, propriamente dito, as aulas, digamos assim, do processo de alfabetização, você, então, tem todo um trabalho prévio, que é um trabalho de investigação do universo vocabular, que é o trabalho de escolha, de preparação do material didático, de preparação de um currículo específico, que vai ser, então, trabalhado com o grupo. E aqui a gente tem, então, algumas representações também dessas fichas da palavra geradora. Do lado esquerdo, temos, então, o exemplo da palavra favela, como uma palavra geradora, palavra esta que traz determinados temas que poderiam ser debatidos no diálogo feito entre os coordenadores de grupo e o grupo com o qual se trabalha. Então, a palavra favela poderia levantar algumas questões relacionadas ao próprio ambiente da favela, a questão da habitação, da alimentação, do vestuário, da saúde e da educação. Então, seria uma palavra que traz ali um significado importante que permite você começar a investigar com um grupo que está em torno, então, desta palavra. E no meio temos aqui a representação de uma ficha fonêmica, ou ficha da descoberta, onde a palavra favela, então, ela é ali decodificada, apresentando os vários vocábulos da palavra. Bom, essa ficha da descoberta é importante porque ela faz a decomposição das famílias fonêmicas que correspondem aos vocábulos geradores. E a partir dessa ficha de descoberta que você poderia, então, começar a criar outras palavras a partir da decomposição fonêmica da palavra favela. Então, de favela, você poderia depois criar outras palavras, como a palavra fala, ou vale, e etc. Todas essas fases de elaboração do método, como dissemos, ela está presente ali na parte final do capítulo 4, que tem como subtítulo Execução Prática, e é exemplificada no apêndice, quando o Freire vai apresentar, então, as codificações, como essa que está apresentada aqui no slide, e vai apresentar também o que seria o currículo que foi trabalhado no antigo estado da Guanabara. Bom, vamos sair aqui, então, da apresentação para a gente conversar rapidamente aqui
sobre a finalização, então, da discussão dos capítulos 3 e 4. Né? Bom, nos capítulos 3 e 4, então, retomando, o que a gente tem é a apresentação da concepção pedagógica freiriana. Tanto nos seus aspectos gerais, quando ele vai aprofundar quais são os conceitos, quais são as concepções básicas, a base epistemológica da qual parte, para depois apresentar como isso se concretiza em uma determinada proposta metodológica, que é um método, então, de alfabetização de adultos. Lembro a vocês, mais uma vez, que essa parte metodológica, ela é importante, ela é fundamental, mas ela não restringe toda a concepção pedagógica freiriana. Em outras obras, como Pedagogia do Oprimido, Freire vai apresentar desdobramentos dessa metodologia, agora pensando, então, o campo da pós-alfabetização. E ao apresentar o aprofundamento dessa proposta metodológica, ele vai retomar algumas concepções que estão presentes em educação como prática da liberdade e vai trabalhar de maneira mais detalhada os aspectos também epistemológicos. O que temos, então, nos capítulos 3 e 4 de Educação como Prática da Liberdade, é, como tínhamos dito em aulas anteriores, uma primeira elaboração, uma primeira síntese, né, da concepção pedagógica freiriana. Lembrando que a síntese inicial feita em Educação e Atualidade Brasileira, primeiro livro de Freire, é retomada, retrabalhada aqui em Educação como Prática da Liberdade, e é esta obra que leva, então, Freire a ser reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente. Educação como Prática da Liberdade é uma obra que vai ter também traduções em vários idiomas e que vai possibilitar uma primeira divulgação das ideias freirianas, divulgação que depois explode, digamos assim, com a obra que vai ser escrita depois, que é a Pedagogia do Oprimido. Bom, pessoal, espero que essas 3 aulas, a primeira, que fez uma contextualização histórica e teórica de Educação como Prática da Liberdade, a segunda aula, que se deteve nas análises dos capítulos 1 e 2, e agora esta aula 3, que fez a análise dos capítulos 3 e 4, tenha dado ali alguns subsídios para que vocês possam retomar agora a leitura de Educação como Prática da Liberdade, atentando, então, para alguns aspectos que talvez, em uma primeira leitura, tenham passado despercebidos. Como eu disse a vocês, todo o material que foi apresentado estará disponível para que vocês possam baixar, rever, compartilhar, e a expectativa é que com essas 3 aulas tenha sido possível a gente adentrar um pouco sobre a concepção de mundo, sobre a concepção de ser humano, sobre a concepção de conhecimento, sobre a concepção metodológica de Paulo Freire, e tenha fornecido, então, instrumentos para uma leitura contextualizada e crítica desta obra, que é uma das obras fundamentais do legado freiriano e é também uma das obras fundamentais da educação no século XX, no Brasil e no mundo. Muito obrigado por ter acompanhado esta aula, e na próxima aula, a aula 4, a gente vai, então, trabalhar algumas dimensões críticas à obra Educação como Prática da Liberdade, destacando algumas ideias do próprio Freire, fazendo uma autocrítica da sua obra inicial, e de outros autores e autoras que fazem uma crítica, às vezes mais aguda, às vezes uma crítica que é também aguda, mas que apresenta, então, desdobramentos de determinadas ideias freirianas. Aguardo, então, vocês na próxima aula, a aula 4 do módulo 1, Freire e o Brasil, do curso Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais. Até mais.